Existem lugares que não são só destino, são pausa, conforto e inspiração. Tours Free Sítio, o seu lugar para renovar, apresenta Por Trás da Placa, o podcast que revela as histórias de quem transforma ideias em grandes negócios. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Por Trás da Placa, o podcast focado em empreendedorismo, empreendedorismo raiz, onde a gente conta histórias aqui reais, né, dos empreendedores, que nascem os desafios, suas dificuldades e, lógico, evidente, os seus sucessos, né, desafios que foram vencidos. E hoje nós temos aqui como nosso convidado, né, o Felipe Silveira, que não é meu parente, né? Eu sou o Anderson Silveira. O Felipe começou, né, na Serraria São José, foi a sua primeira experiência, não é isso? Verdade. E depois desbravou em vários outros empreendimentos até chegar no empreendimento atual. Felipe, quero te agradecer aí a sua presença, ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente, contando um pouco da sua história, que sirva, né, lógico, de inspiração para quem está nos assistindo, que as pessoas que empreendem às vezes passam por alguns desafios e acha que só ele que passa e não é bem assim, né? A gente às vezes vê uma empresa de sucesso, mas por trás existe ali vários percalços que são superados no meio do caminho. Muito obrigado pela sua presença, te agradecendo mais uma vez aqui. Gostaria que você se apresentasse e começasse a falar um pouquinho da sua trajetória empreendedora. Beleza. Primeiro, né, te agradecer pelo convite. Já te conheço há bastante tempo, né? Logo assim que você me convidou, eu falei, vamos embora. Bora. Vamos lá fazer essa entrevista aí. Então, eu comecei, na realidade, na Serraria São José em 2017. Aliás, eu tinha 17 anos quando eu comecei na empresa do meu pai, né? Uma empresa familiar. Eu comecei no depósito, né? Trabalhando lá, carregando piso, louça, né? Tinta, essas coisas todas. E depois a gente foi aumentando, né? Depois eu fui para a área de estoque, controle de estoque, depois a área financeira, até que chegou um dia que eu fui para a administração junto com meu pai, né? E aí em 2008 a gente transformou a Serraria São José em São José Acabamentos e a gente parou de trabalhar com a parte de piso, aliás, parou de trabalhar com a parte de madeira. Meu tio começou a trabalhar com a parte de madeira no Palácio das Madeiras, ele abriu o Palácio das Madeiras atrás, onde que era a serraria, né? E a gente começou a focar na parte de acabamentos, né, que é porcelanato, né? Então a gente começou a focar muito em acabamento, que na época em Friburgo quase ninguém trabalhava com essa parte de acabamento, né? Quem trabalhava melhor um pouco era a Almec lá em Boa Sorte. Então a gente começou a entrar em algumas associações para a gente ter produto diferenciado, para a gente poder se diferenciar do mercado, porque material de construção quase todas as lojas vendem praticamente a mesma coisa, né? E para você se diferenciar, a gente teve que buscar uma associação, que na época chamava Associação Casa VIP, onde participava, por exemplo, a Vilarejo, né? Home Center, que é de Macaé, a Monique, e a gente começou a trazer produtos da China, né? Produtos com a marca própria Casa VIP, onde ninguém tinha, e a gente começou a se diferenciar em cima daqueles produtos, com margem melhor. A gente começou a poder trabalhar um pouco melhor nisso aí. E aí meu pai acabou falecendo em 2010, e aí eu fiquei sozinho na loja, tocando, animado, né? Tava tudo fluindo a 1000%. Só que aí veio 2011, né? Aquela enchente, e lá na loja entrou 2,80 metros e pouco de água, né? E aí perdi muita coisa, e eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu continuava, né? Ou eu parava. Por conta de alguns investimentos que eu já tinha feito, né, que na época do meu pai também junto, né, a gente resolveu fazer alguns investimentos de reformar muito a loja, de investir nesses produtos diferentes e tal. E aí eu falei, cara, eu vou resolver parar em relação a isso aí, né? Estudei junto com o meu gerente, fui na Casa VIP também, que era a associação, né, a qual eu participava, né, e a gente em conjunto resolveu tomar a decisão de fechar a São José, né? Foi sua primeira decisão de negócio? De negócios. Você tinha quantos anos aí já? Eu tinha 30. Eu tinha 30 anos. Eu tinha 30 anos. Aí, beleza, tomei a decisão, né? E foi bom, porque na realidade a gente tinha perdido muita coisa. Então a gente fez uma promoção de queima de estoque, e aí, né, com isso a gente conseguiu pagar os fornecedores, pagar tudo direitinho, né? Não ficamos devendo nada a ninguém.
E aí eu parti para outros negócios. Né? Eu falei, cara, trabalhando desde 17 anos, eu falei, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Quer dizer, o sangue empreendedor já estava na veia, né? Já pior que esse sangue empreendedor tem hora que bota a gente em cara furada. É verdade. Porque uma coisa eu aprendi, cara, a gente tem que... Eu sou muito, hoje em dia, cada vez mais, né? Eu sou muito temente a Deus. Então, eu tomei muito na cabeça por não fazer oração, por não colocar diante de Deus as coisas. E fazendo, né? E fazendo, né? Porque às vezes a gente vai... e pega a gente que é empreendedor, a gente vê um negócio, você já fala assim, caraca, isso aqui é maneiro, hein? Vou fazer. Pô, se eu fizer isso dessa maneira, e aí você já começa a fazer conta, já começa a ver e tal, e aí você se empolga. Vou colocar tanto, vai dar tanto, no papel é lindo, né? Isso aí, no papel aceita tudo, né? Aí você fala, caraca, que top, vambora. Aí você acelera, aí daqui a pouco lá na frente dá tudo errado. Falei, putz, não é possível, por que esse negócio deu errado, cara? Pô, né? Olhei, planejei, né? Não tinha como dar errado, né? Então, porque às vezes falta propósito, né? E propósito só quem dá é Deus. Então, quando a gente tem um negócio que ele tem propósito, que é algo que vem de Deus, cara, aí pode acelerar com os dois pés que não dá errado, né? Não é fazer por fazer. Não é fazer por fazer, né? Então, mas tem gente que às vezes faz por fazer e é milionário, ganha muito dinheiro, cara, mas se às vezes pegar a vida do cara, tem alguma coisa... Tá faltando na vida dele. Às vezes o cara se entregou muito no trabalho e tá com um problema na família. Enfim, né? O cara não consegue ficar completo. Né? Se Deus não estiver no negócio como um todo, a gente não fica completo e às vezes a gente acaba perdendo tempo, acaba perdendo família, acaba perdendo um monte de coisa por não ter Deus em primeiro lugar. Né? Até porque você às vezes fica meio cego, né? Você acha que aquilo ali é dinheiro, e você não olha em volta. Né? Não. Aí quando de repente perde um familiar, né? Você, poxa, caramba, foi e eu não vi. Às vezes não só perder, mas às vezes um filho cresce. Né? Um belo dia você está fazendo, sei lá, festa debutante da filha. Mas minha filha já tem 15 anos e você não viu, né? Porque você está ali, como você falou, às vezes sem propósito, né? Às vezes única e exclusivamente pensando só no resultado financeiro. Sim. E que às vezes, quando o foco é só esse, ele nem vem. Isso aí, né? E você acaba perdendo muito tempo. Então, e quando está no início de um negócio, né? A gente que é empreendedor, a gente fica lá a hora que for. Você vai bobear, você deixar, você vir até a noite naquele negócio querendo ver. Eu não digo que nem é ver o dinheiro. A gente quer ver o negócio funcionando, dá certo. Fala, caraca, muito maneiro. A parada deu certo. O empreendedor tem disso, 100%, né? Aí o dinheiro é consequência, né? Mas você vê aquilo ali que você teve a ideia, né? Funcionando e tá todo mundo gostando, elogiando, isso não tem preço, né? Mas aí foi o que eu te falei. Se isso vem de Deus e você tem um propósito, aí é top. Aí é a melhor coisa do mundo, né? Agora, se às vezes não, aí às vezes você vai perder tempo em relação a outras áreas, né? E graças a Deus, né? Eu tenho um filho de 8 anos, ele é bênção na minha vida pra caramba, né? E eu tenho prazer de estar sempre com ele, né? De ter tempo para brincar, de ter tempo para fazer as coisas com ele. Isso é importante. Eu aprendi isso. Tem que saber fazer as coisas da maneira correta. Quer dizer, e os seus negócios que você toca hoje continuam sendo tocados mesmo você tendo esse tempo. Sim, né? sim. Para o teu filho, enfim, para a tua família, né? Porque tem uma coisa também que eu aprendi que é o seguinte. Tem certos negócios, né? Igual hoje eu estou com a Fazenda Terra Prometida, né? Lá em Macuco, que é um restaurante pesqueiro. Então, quando eu decidi assumir aquele negócio, né? Eu fiz isso. Eu orei e falei, Deus, é para eu assumir? É para eu arrumar um sócio? É para eu fazer o quê? Né? E aí Deus me direcionou para que eu arrumasse um sócio e arrumou um casal de sócios top pra caramba. Estão lá. Tem isso, né? Arrumar o sócio e arrumar o sócio certo. O sócio certo, né? Que senão ferrou, né? E aí eu ajudo no negócio e eles tocam lá o operacional, estão lá sempre lá no restaurante, e aí eu tenho mais tempo para mim para fazer as outras coisas, né? Legal. Então não adianta também você querer abraçar tudo, né? Você às vezes tem muita gente que quer fazer tudo, quer cabecear, agarrar, bater falta. E às vezes você está falando aí, Felipe, eu acho que a gente bateu já em algumas entrevistas nessa tecla aqui, que o empreendedor, às vezes ele tem medo de delegar. Sim. Ele quer abraçar tudo realmente, né? Às vezes ele tem até um sócio, mas não confia, não em confiar no caráter, mas não confia que o sócio vai fazer do jeito que ele faria. Né? Aí fica ali meio que fazendo a parte dele e a parte que seria do sócio dele é porque ele entende que o sócio não vai fazer do jeito dele. Isso é um problema. Aí você tem um sócio, você tem uma força, né, de trabalho que poderia estar te ajudando e no final das contas até te atrapalhando, né? Porque além de você fazer o dele, você ainda está vigiando ele. Sim. E sem contar que você pode ter um desconforto, né, de relacionamento. Né? Sim, verdade.
né? Então, aí as coisas começam a andar da maneira correta. Mas eu tô para te falar que isso só começou a acontecer da maneira certinha na minha vida de, sei lá, 2 anos para cá, 1 ano e pouco para cá. E, assim, foi bom você tocar nesse assunto, né? Que você falou aí do Terra Prometida, mas nós temos aí uma longa história no caminho até chegar aí, à Terra Prometida. Até chegar lá. Antes da gente começar essa história, Felipe, já vou falar aqui já no início dos nossos patrocinadores, e a gente vai voltar aqui, né? Que eu acho que logo depois você teve um outro empreendimento, Sim. que teve uma franquia, teve um portal que você desenvolveu, não lembro bem a ordem um do outro aí, a gente vai falar sobre isso aí, Beleza. até chegar no Terra Prometida, que é onde você está hoje, né? Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, porque sem patrocinador o canal não existe, não é verdade? Bom, nós temos aqui o nosso apresentador, né, que apresenta o nosso canal, que é o Tours Free Sítio, né? O Tours Free Sítio é uma empresa que oferece hospedagem aqui em Nova Friburgo, e tem lá chalés, né, com piscina privativa, hidromassagem privativa, tem suítes também, com hidro, outro suíte com banheira de imersão, né? E está para inaugurar agora, já por esses dias, um novo chalé, também com hidro, com piscina aquecida nesse caso, enfim. E temos também lá, oferecemos restaurante à la carte, então tem uma comida lá com boa qualidade, um bom atendimento. Então, se você busca um lugar para se hospedar aqui na cidade de Nova Friburgo, um lugar para ficar, né? O Tours Free não é a proposta de você ir para conhecer a cidade, né? O Tours Free é o destino, né? Você vai ao Tours Free e fica lá até o dia do seu check-out. É só procurar lá nas redes sociais, entrar em contato com o pessoal do Tours Free, que eles vão te atender lá com todo carinho, tá ok? Já vou lá conhecer, que eu não conhecia. Vamos lá conhecer, é importante conhecer. Nós temos aqui também a Imperatriz das Louças, né? A Imperatriz da Louça é uma loja que vende utilidades domésticas aqui no bairro de Olaria, em Nova Friburgo, na Presidente Vargas. E tem vários itens lá de utilidades domésticas, assim como também cama, mesa e banho. E costumo sempre reforçar aqui que ele tem muito material de restaurante. Então, se você tem um restaurante, precisa repor alguma coisa, ou está abrindo um restaurante, procura o Arivelto lá, sua esposa, que eles vão te atender lá com muito profissionalismo, né? Temos aqui também o Estúdio Realiza, que é onde nós estamos gravando esse podcast, né? Que apoia o nosso projeto aqui. Então, se você tem interesse de estar gravando um podcast ou até transmitindo um podcast ao vivo, um curso online ao vivo ou gravado, enfim, qualquer material que você queira fazer em vídeo, gravação, entrevistas, só procurar o pessoal aqui do Estúdio Realiza e entrar nas redes sociais dele, né, que também eles vão atender vocês aí com muita tranquilidade aí, vocês vão ficar satisfeitos. E temos aqui também, claro, né, a FreeWeb, agência digital. A FreeWeb é uma agência hoje especializada na parte de tráfego pago, né? Na parte principalmente de Google Ads, mas também trabalhando na parte de redes sociais, aí, gerenciamento de redes sociais e desenvolvimento de sites, entre outras coisas também que a FreeWeb pode oferecer para você. Então, procurando aí se mostrar no mercado através do meio digital, só procurar a FreeWeb através do nosso Instagram, agência FreeWeb. Enfim, voltando aqui, né? Para pegar aquele meio, né, entre Serraria São José e Terra Prometida, assim que você tomou a primeira decisão, que foi uma decisão, acredito, não foi muito fácil, né, embora você tenha consultado a quem, né, devia consultar, e acho que, né, pelo que entendi, houve um consenso, né, em fechar. Logo depois você, né, não tem jeito, né? A veia, o sangue do empreendedor, ele borbulha, ele não consegue ficar parado, né? Aí já veio um outro desafio, né? Conta pra gente aí o que veio logo depois disso. E depois eu acabei, né, buscando fazer alguma coisa que estivesse ligado ao meu antigo negócio, né? E como eu sabia que existia uma demanda no mercado em relação à obra, eu procurei uma franquia e na época tinha uma franquia da Doutor Resolve, né? Não sei nem se existe ainda. Eu também não sei. Mas gostei da ideia, né? Fui lá, fiz visita lá em São Paulo para poder saber como é que funcionava e tal. Gostei e aí acabei comprando, né? E fiquei um tempo na Doutor Resolve, né? Só que o problema da Doutor Resolve foi que na época, né? Que eu falei, eu sou administrador, né? E não sou executor de obra, né? Então, eu dependia muito do que o pessoal falava em relação ao que tinha que fazer na casa das pessoas, né? E a gente fazia contrato, tempo de obra, tudo direitinho e tal. Então, às vezes, o profissional ia lá e falava, Felipe, isso aqui, vamos reformar esse banheiro aqui, vai ficar em X, né? X dias para a gente completar
essa obra. Eu falei, beleza, dias mole, a gente calcula lá, né, quanto custo e tal, não sei o quê, bota mais uns 5 dias, 10 dias para frente, né, uns 5 dias para frente e você acha o preço, né? Só que aí no final das contas não acabava em 10 dias, né? Acabava. Mesmo com a mais segurança... Eles passavam no formato de segurança, aí você trocava o profissional e mesmo assim dava errado também, porque os profissionais hoje em dia, né, acabam, eles mesmos fazem a obra, né? Então se passar muito tempo, se não passar muito tempo, para eles não tem problema. Então, eles nunca se ligaram em fazer realmente tantos dias, né? Acaba fazendo sem contrato, né? Fala para o cliente que é mais ou menos esse número de dias e faz, né? Só que quando você está numa empresa onde você faz um contrato realmente, você tem que cumprir aquilo ali, aí o buraco foi mais para baixo, né? Mas assim, você falou uma coisa, acho que vale alguns parênteses aí, né? Primeiro a época, né? Que isso foi 2011. 2011. Está falando de 15 anos atrás. Né? Então, um parênteses eu acho que é esse, porque isso vem aos poucos mudando. Né? Sim. Alguns segmentos já mudou antes, né? já veio lá de trás. Sim. Outros segmentos que eram mais, vamos dizer assim, mais amadores realmente, autônomos, né? Os profissionais autônomos, acho que está começando a mudar agora. Aí nós temos duas situações, né? Primeiro, essa questão do tipo de profissional do qual você dependia, que era a sua principal mão de obra, talvez não tivesse a expertise, né? De te passar, né, um tempo correto, né, uma variável correta para você fazer o que você já sabia fazer, que é a parte de gestão. Tinha o agravante que você não conhecia, né? Então, acho que isso aí fica um alerta para quem está assistindo a gente aqui, né? Vai montar um negócio, você tem que estudar, entender, de repente, né, um pouco sobre o produto, né, do negócio. Que você entrou numa franquia, né? Então, teoricamente, eles dariam todo o suporte, você aprenderia. Mas, assim, acho que é um suporte mais gerencial, administrativo, do que de né, mão na massa ali, de repente. E a franquia era nova. Então, era, assim, exato, era recente, esse eu foi lembro disso. Um outro erro, né? Era recente. Porque na realidade era recente, então, e ela estava crescendo muito, estava com uma crescente, tanto que estava aparecendo propaganda na época no Ratinho, né? Que era um dos canais mais assistidos na época, né? E aí, como eu falei, você estuda o negócio, você olha e fala, pô, isso aqui é tranquilo de fazer, né? Eu conheço um monte de profissional por causa da serraria. Não, né? Parecia óbvio. Você veio do ramo de construção, você conhecia um monte de profissionais, você estava numa franquia que ia te preparar, então assim, na teoria, não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Né? Mas aí quando você entrou, aí você viu que aquele profissional que você achou que agia de um jeito, agia de outro. Né? Então você descobriu, não tem jeito, tem coisas, né? Isso aí também acho que é um parênteses importante a quem está nos assistindo aqui. Tem coisas que você descobre em campo, né? Não adianta. O planejamento ele é importante, né? Você projetar, você estudar, você entender, mas isso minimiza o risco, mas não elimina. Né? Então, assim, você tinha um risco pelo histórico pequeno, né? Pequeno, mas mesmo assim você se deparou. Agora, você imagina alguém que sequer nunca tivesse visto um tijolo pela frente, né? Que não era o seu caso. Acho que teria uma dificuldade, de repente, maior ainda. Eu ainda tive algumas vantagens em relação a muitas pessoas que, como eu falei, era uma franquia que estava crescendo muito. Então, teve gente que vendeu um monte de coisa para poder investir numa franquia dessa, né? E aí, depois, no final das contas, acabou a franquia depois caindo, né? E aí, eu nem sei se acabou 100%. Né? Mas... Às vezes remodelou. Acabou acho que não indo muito para frente na época, né? Depois, não sei se eles remodelaram e se ainda existe até hoje. E outra coisa, Felipe, porque eu acho que até o próprio tipo de negócio, hoje ele está mais em evidência do que na época. Sim, porque na época era novidade, né? Era legal e tal, mas eu acho que, entendo eu, que hoje os profissionais eu acho que estão mais preparados para isso. Talvez hoje o cenário pudesse ser diferente, né? Imagino. Sim, foi isso, né? Porque você às vezes entra muito cru em determinado segmento, né? Como eu falei, muita gente acabou vendendo um monte de coisa porque a franquia, como estava subindo, né? O pessoal fala, não, vou vender, nunca vi construção na minha vida, né? E vou entrar numa franquia de construção, né? E aí depois vê que não é bem assim, né? E às vezes a pessoa depois joga até a culpa na franquia, né? E nem às sempre né? Mas no meu caso, não. No meu caso, eu já participava junto com o pedreiro, fazendo treinamento, essas coisas todas, né? Então eu já tinha uma
uma ideia de como seria. Mas na hora que você vai trabalhar na prática, que eu vi, falei, no dia a dia do cara, falei, ih, caraca, o cara não vai fazer o que eu preciso, né? E o problema é que é um aprendizado longo, né? Não é coisa que você, vou fazer um cursinho aqui, não, né? Não. Você demoraria anos para pegar essa expertise. A gente como empreendedor vê que o negócio tem potencial, mercado, né? Tem potencial, o que você faz? Você vai investindo. Não, vamos mudar a equipe, muda a equipe. Não, vamos fazer de outra maneira. Não é possível, gente. O negócio tem que dar certo, troço simples. Explica e tal, mas aí... Você não falou, 15 anos atrás, às vezes não entrava na cabeça de um, na cabeça de outro. Mas até que chega um ponto e fala, irmão, não dá, não. Eu tô lembrando aqui que logo no início da nossa conversa você falou sobre propósito, né? E sem propósito. Talvez já explica um pouco, né? Porque que aquele negócio talvez não era para você. Sim. Simples assim. Sim. E tem muito disso, né? Tem negócio que às vezes você pega aquele negócio e tenta e não vai. Sim. Você passa aquilo para uma outra pessoa e a pessoa pega aquilo de lanche. Sim, não, porque ele é mais capaz que você. Não, muito pelo contrário. Às vezes até tem muito menos expertise, muito menos conhecimento que você, mas casou. Né? É para ele, com ele funcionou. Sim, e tudo certo, né? Nada pessoal. Verdade. Mas foi bom, foi um tempo bom, aprendi muita coisa. Na realidade, depois dessa parte dessa franquia, eu tive... eu pulei para uma outra empresa chamada Agora Faz, existe até hoje. Aí, como depois eu foquei mais na parte de rural, eu acabei passar. Conhecia o Agora Faz, o segmento do Agora Faz? O Agora Faz, na realidade, era internet, né? Web, né? Mas era um catálogo, né? Era uma espécie de um portal tipo um catálogo também bem que começou perto daquilo que você já conhecia, né? Isso. Com profissionais, né? Mostrando profissionais. Isso aí. Dentro de material de construção, dentro de profissionais. No início começou só com profissionais, né? Eu quero achar um pedreiro, quero achar um pintor, como é que eu faço, né? A gente anunciava esse pessoal na internet, dentro da plataforma, e as pessoas iam ali, achavam o telefone do cara e negociavam direto com ele, né? Então era uma plataforma gratuita, né? Eu não recebia nada para botar esses profissionais lá e a gente só deixava a plataforma movimentando para num futuro poder capitalizar ela, né? Pensar em uma forma de monetizar. Monetizar, isso aí. Então, e aí depois me veio a ideia de dar um upgrade nela em relação a produtos, a lojas. Só que não só loja assim, vou entrar ali, né? E vou botar lá Vermar, e vai aparecer Vermar. Não, eu falei, cara, eu vou fazer algo bem específico. Eu quero achar onde vende agulha. Aí eu ia escrever agulha na plataforma e através de palavra-chave dentro de cada empresa. Virou um Google. Tipo um Google, né? Só que bem específico, bem de alfinete a foguete, vamos botar assim. Né? Se a pessoa procurasse ali, a ideia, né? Todas as empresas colocarem as palavras-chave delas lá e aí você achar aquelas empresas por palavra-chave. Então, eu quero bateria de relógio. Né? Se escrever bateria de relógio, mostra qual loja que vende bateria de relógio e qual a loja está mais próxima onde você estava, né? Através da geolocalização também. E deu muito certo, a gente conseguiu botar bastante empresa. Né? Depois eu consegui monetizar ela através de um plano chamado Plano Premium, né? Onde a gente colocava as empresas em destaque. E andou bem, graças a Deus, né? Até que chegou um ponto que apareceu a Terra Prometida, né? Fazendo a Terra Prometida eu investir na roça. E aí entrou outros sócios no Agora Faz. A gente resolveu transformar o Agora Faz numa plataforma para associações comerciais. Hoje ela existe dentro da Cianf, né? Da Associação Comercial de Friburgo. Então o Agora Faz está dentro da Cianf. E aí depois eu acabei passando por conta de ir para uma outra empresa, né? Não porque estava dando errado, igual que foi a anterior não né? deu certo e você chegou a hora de parar. Essa estava dando certo direitinho, só que o meu foco estava em outra coisa, né? Eu estava apaixonado em relação à fazenda e eu estava indo direto para lá, falei, gente, não tem como eu continuar mais na empresa, toca aí vocês aí, né? E vou seguir o barco para lá. E a fazenda, quando você ia para lá no primeiro momento, ela já era negócio ou era lazer? Não, no início a gente só tirava leite. Certo. Né? Tinha um gado leiteiro lá, a gente tirava leite. Aí depois disso eu passei a vender silagem, que é comida para vaca. Né? Fiz bastante coisa, era o cargo-chefe, né? da fazenda era a silagem. Foi pivotando, né? Começou com gado leiteiro, acho que você chegou a fazer queijo, alguma coisa? Queijo muito rapidinho. Só para algumas pessoas só, a gente começou a fazer um queijinho lá. Eu já comprei um queijo lá. Já comprei um queijo lá. É aquilo que a gente fala. O sangue empreendedor, eu vejo a fazenda e falo assim... Tem uma vaca, tem leite, vamos fazer queijo. Não, que dá pra, eu já olho assim, o que dá para fazer aqui dentro? Dá para fazer queijo, dá para fazer mel, dá para fazer peixe, dá para criar peixe, dá para...
Enfim, aí a gente vai olhando tudo, né? A vaca já está aí, então já vou começar pelo leite e pelo queijo. Se deixar, a gente faz tudo lá. Né? E então, aí depois eu acabei só focando em silagem. Né? Fiquei focado em silagem um bom tempo. Né? Deu bastante certo, graças a Deus. E aí, quando foi uns 2 anos atrás, eu falei, cara, agora é a hora de eu fazer o que eu sempre quis fazer lá, que é o lazer rural. Você já tinha essa ideia do lazer rural? Desde quando eu comprei. Desde quando comprou. Desde a silagem ainda continua ou não? Silagem agora não, tá parada. Parou. Por enquanto tá parada. Tá. Aí entra o hoje Terra Prometida. Hoje Terra Prometida é restaurante pesqueiro. Você falou que tem mais ou menos 2 anos, né? Então nós estamos falando aqui de... em relação a que eu comprei, já tem mais. Mas digo assim... Do restaurante, 2 anos. Desde quando você começou, né, a sua trajetória empreendedora até chegar no que hoje, né, aparentemente é o que de fato, né, você vai ficar, sim, né? Sim. Porque a questão do propósito, a questão, né, que está funcionando. Isso foram mais de 15 anos, né? Sim. Por aí. Não, bem mais. Bem mais de 15 anos. 30 anos. 30 anos. Desde Serraria São José, 30 anos. Desde quando, se for pegar quando você começou lá atrás, né? Então você está falando aí de 30 anos. Que é uma jornada, né? E é importante, às vezes, as pessoas ouvirem isso, porque às vezes ela começa... lógico que você não começou lá nessa região São José, talvez com a intenção de comprar uma fazenda. Sim. Né? Mas algumas pessoas entram num determinado negócio já com uma intenção de algo maior na frente. Sim. E às vezes ela desiste no caminho porque esse algo não está vindo. Sim. Só que leva tempo. Né? Às vezes você passa por vários atalhos, né? Ou por vários desvios até, né? Como foi o seu caso, você fechou a serraria, você entrou numa franquia, não deu certo, você montou um portal e coisas totalmente distintas, né? Sim, quer dizer, totalmente distantes da fazenda, né? Sim. Aí veio a fazenda, né? Aí uma vez vindo a fazenda ainda não era o que você queria, né? Se era a fazenda, mas não era da forma que você poderia ter chego lá, comprei a fazenda e vou montar um lazer rural, ponto. Né? Não, você botou a fazenda para tem que fazer dinheiro, né? Sim. Botou a fazenda para rodar, até que então, ou seja, de 2 anos para cá que começa então essa história do Terra Prometida. Do restaurante, né? Aí no início eu acabei arrendando, né? Falei, cara, não tem condição de ficar final de semana no restaurante. Aí a minha ideia inicial foi arrendar. Falei, vou arrendar, aí arrendei. O pessoal ficou lá mais ou menos um ano e meio, né? Aí depois eles saíram, né, do arrendamento. E aí eu fiquei nessa, que foi o que eu falei. Falei, cara, e agora? De novo, ou fecha ou assume. Fechar, essa ideia de fechar não ia, porque, né, que eu falei, né, quando tem propósito, a gente segue em frente, né? E, na realidade, o propósito da Terra Prometida é abençoar pessoas, né? Então, as pessoas, elas têm que ir lá e sair melhores do que elas chegaram. Porque, lá é muito bonito, é um lugar agradável, um lugar de natureza, né? Então, eu gosto quando as pessoas elas vão lá no restaurante, ou elas ficam hospedadas lá no Airbnb que a gente tem lá também, e elas falam assim, caraca, Felipe, não dá vontade de ir embora. Eu falei, beleza, eu tô cumprindo o meu propósito, né? Que é isso aí, as pessoas ficarem felizes lá. Então, tem propósito. Né? E aí quando isso aconteceu eu falei, cara, e agora? Né? Eu assumo sozinho, eu arrendo de novo para outra pessoa ou eu arrumo um sócio, né? Tinha essas 3 opções. Eu falei, sozinho não dá para pegar, porque eu falei, eu não vou dar mais atenção no meu filho final de semana, que é o dia que eu tenho para brincar com ele, fazer um monte de coisa, né? Eu me conheço, eu falei, eu vou ficar tampado nisso aí e vou esquecer da vida, né? Até formar tudo direitinho, tudo ficar 100%, né? Leva um tempo. E eu falei, então, não. Aí, aquilo que eu falei, eu começo a orar. Deus, e aí? O que você quer? É para fazer o quê, né? E vou esperando, né, um sinal, uma palavra, algo que acontece. Aí eu estava num evento em São Paulo, chamado Legendários, e lá o rapaz estava falando em relação a alguns homens, né, que eles acabam, né, trabalhando demais e não dando atenção aos filhos. Né? Aí eu falei, cara, beleza, já não pego mais sozinho. Já sabia, mas só confirmou, já reforçou, né? Já confirmou. Só reforçou, falei, beleza. A primeira decisão já está descartada. Tinha um amigo meu que ia entrar comigo no negócio, né? Que eu já estava conversando com ele um tempo. Aí conversei com a esposa dele, vamos entrar e tal. Ele falou assim, cara, não sei, né? Mas qualquer coisa, se eu entrar, se eu não gostar, depois eu saio. Eu falei, cara, você já está pensando em entrar no negócio querendo sair? Falei, você é empreendedor? Ele tinha acabado de sair no outro negócio. Falei, vamos lá, cara, vai dar certo e tal. E aí, voltando, comecei a orar, falei, Deus, da sua vontade, se não for da sua vontade, se esse troço for dar problema lá na frente, é melhor que nem entre, né? A gente é amigo há muitos, muitos anos, né?
E aí, beleza, ele tinha que me passar a documentação, depois a gente acabou firmando o negócio, então tá certo, então vamos. Eu falei, então beleza, então tá fechado? Fechado. Aí ele falou, eu falei com ele assim, manda a documentação sua, porque eu tenho que abrir um novo CNPJ para poder fazer o cadastro das empresas e eu não posso deixar o restaurante fechar. O cara vai entregar, no outro final de semana já tá funcionando já e vambora. Então você perde o ritmo. Perde o ritmo. Então fechou. Aí passou uma semana, nada de mandar o documento. Falei, rapaz, não é possível. Eu mandar mensagem para ele, aí ele me respondia. Aí eu falei, liguei para ele e falei, irmão, e o negócio, cara? Aí ele falou, cara, briguei com a minha mulher e tal, não sei o quê, não sei se eu vou entrar no negócio mais. Aí eu já comecei, falei, cara, não é de Deus. Falei, vai dar problema isso aí. Aí eu ainda falei com ele, falei, tá bom, irmão, ó, você tem 2 dias para você me responder. Se até tal dia você não me responder, deixa isso quieto, né? Que aí não é vontade de Deus, você tá no negócio. Tem coisa que não adianta ficar martelando. Aí eu desliguei o telefone e falei, putz, o que eu vou arrumar? Porque o único que eu tinha na minha cabeça que podia ser meu sócio era ele. Falei, agora eu não conheço ninguém para ser meu sócio, que assim, 20 dias depois eu já ia abrir, né? Então, até você arrumar um sócio, até você fazer as coisas todas. Ao que eu desliguei o telefone, falei, Deus, e agora? O que eu faço? Aí meu telefone chegou uma mensagem. Era um rapaz que mora lá perto da fazenda. Né? Ele falou assim, pô, Felipe, eu queria vender uma fritadeira pro rapaz do restaurante e tal. Você tem o telefone dele? Eu falei, irmão, ele vai entregar o restaurante. Provavelmente ele não vai te comprar a fritadeira, né? Que se ele tá entregando. Aí ele falou, e você vai fazer o que com aquilo lá? Eu falei, não, cara, tô vendo se eu arrendo, se eu arrumo um sócio, não sei, tô pensando. Aí eu falei, pô, eu tenho interesse. Aí eu falei assim, você é cristão, irmão? Aí ele, pô, vou na igreja direto e tal, não sei o quê, a gente até tem um ministériozinho lá, eu e minha esposa. Aí eu falei, beleza, eu falei, você quer marcar pra gente trocar uma ideia? Vamos marcar. Aí marcou ele e a esposa dele, fomos lá na fazenda. Aí começamos a conversar, eu orei e tal, senti paz pra caramba, falei, quer ser meu sócio? Ele, vambora, então fechou. Falei, eu preciso de alguém para poder ficar no operacional, né? Tá tudo montado aí e a gente entra para dentro. Vamos começar daqui a 3 semanas. Você já conhecia ele, não? Não conhecia. Que coisa, né, cara? Cara, senti paz, porque eu falei, tava orando, um desistiu na mesma hora, o outro me mandou mensagem, então eu falo assim, Deus é muito bom, porque... né, faltando pouco tempo, ele mandou, né, um casal que é top, né, graças a Deus, o faturamento do restaurante hoje está 3 vezes maior do que estava antes, quando estava arrendado, né, eles são fera pra caramba, bênção demais, né, e pra mim Deus arrumou o sócio que eu estava precisando, ainda veio 2, né? Qual o nome deles? Luca e Luíne. Luca e Luíne. Então aí, Luca e Luíne. Então aí, tá aqui publicamente, né, falando aí da importância de vocês. Legal, parabéns. E aí, né, tá tudo andando, graças a Deus, muito bem, né? E aí eu falo, né, Deus me abençoou com um casal de sócios abençoados e o Luca foi vender uma fritadeira e virou sócio do negócio top. Mas olha que coisa interessante, né? Essa história é uma história que arrepia, né? Porque, às vezes, tudo parecia que ia dar errado. Porque o cara entrega o arrendamento, a única pessoa que você tem, né, para poder trazer, que conhecida de anos, né, com certeza de sua confiança. Sim. Vou, depois não vou mais. Então você vai pensando, pô, né? Aí que é onde o cara vai começando a pensar, talvez, em desistir, né? Pô, será que são sinais para não continuar, né? E assim, na mesma hora que o cara fala não, você recebe uma mensagem de uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, particularmente, não acredito em coincidência, né? Acho que é aquilo que você falou mesmo, a questão do propósito. E precisava todo o restante, né? Todo o anterior precisava acontecer, porque senão ele não entraria. Né? Então precisava. Todo aquele outro que parecia ser um problema, na realidade, na frente, se tornou uma solução. Então o empreendedorismo às vezes tem disso, né? Sim. A pessoa às vezes se desespera em função de tormentas, né? De coisas que às vezes não estão tão boas, né? Ou ele não esperava passar por aquilo, mas na realidade aquela tormenta é necessária, né? Meio que está sacudindo ele, né? Fala assim, aqui, vaza, né? Estou querendo te botar em outro caminho e você não quer ir. Então, peraí, vou dar uma forçadinha aqui para você pegar o caminho certo. Eu acho que tem muito disso também, né? Você fala em propósito. É processo, né? A vida é um processo. A vida é um processo. Então, quando a gente, né, na realidade, a palavra de Deus vai falar, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente realmente busca, né, procurar ler a Bíblia, né, seja da pessoa católica ou evangélica, enfim, né, acredita em Deus, beleza, vai procurar se aprofundar, fazer uma oração, fazer jejum, né, buscar fazer o bem para outras pessoas. E, cara, vai dar certo, né? É o que eu falei, se você está
quanto mais você busca a Deus, mais intimidade você tem com Ele. Então, se você tem mais intimidade, eu que sou pai, a gente que é pai, se nosso filho estiver fazendo tudo certinho, ele te pedir qualquer coisa, você não vai fazer por ele? Então, com certeza. Você acha que Deus não vai fazer a mesma coisa pela gente? Com certeza. Vai, né? Lógico que foi o que você falou, são processos. Às vezes você tem que passar por certas lutas, por certas coisas, para que você possa evoluir, aprender, para chegar lá na frente e você ter realmente o que Deus quer. E não desistir. E não desistir. Né? Porque o tempo é de Deus, não é dele. Isso né? aí. Porque isso aí. É que eu O tempo falo, de Deus é diferente a do nosso. tormenta pode totalmente. ser uma semana, pode ser 10 anos. Isso aí. Né? Mas aquilo que você falou, você persiste, você continua, você, né? E uma hora vai vir, uma Isso hora aí. vai acontecer. Lógico, desde que você também esteja, né, no caminho. Sim, né? sim. Não adianta Bacana. nada, você tá fora do caminho e aí minha vida não anda, tá tudo dando errado. E assim, ô Felipe, né, a gente está falando aqui, né, do cristão, e nós temos pessoas cristãs e não cristãs, né, Aham. que tá assistindo a gente. Sim. Mas eu costumo sempre falar o seguinte, mesmo a pessoa que não é cristã, a pessoa que não acredita em Deus, Uhum. ela deveria ler a Bíblia e conhecer, Sim. e usar como um livro. Sim. Já que ela não acredita na parte espiritual, tudo bem, é um direito dela. Sim, né? sim. Mas usar como ensinamento de vida mesmo, né? Porque se você parar para analisar, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Então, se você não está lá envolvido na droga, então aquele tempo você está usando para prosperar. Sim. Se você não está envolvido, sei lá, no vício de botequim, sei lá, você está usando aquele tempo para prosperar. Aham. Então, tudo aquilo que, né, se você não está maltratando as pessoas, você está fazendo amigos em vez de inimigos. Aham. Então, assim, se você parar para analisar, Uhum. você seguindo, né, os mandamentos da Bíblia ali, você meio que vai forjando a tua vida realmente e sem perceber, Deus está te ajudando. Sim, Né? Então, acho que tem muito disso também, porque às vezes a pessoa se isola, não, isso aí, não sei o quê. Eu falo assim, não tem problema não precisa acreditar. Vai ler sem acreditar mesmo, vai lá ler, usa como manual de vida. Isso aí, Quando manual ele de- chegar num terço da Bíblia ali, ele muda a crença dele É. completamente. É. Porque a coisa realmente faz sentido. Né? Não, faz todo sentido, né? O que você falou, para quem acredita, né, você tem, né, um pai lá no céu que vai te ajudar, né? E para quem não acredita, vai ser um manual, né? Tudo que está Sim. escrito ali, mal nenhum vai fazer se você botar aquilo tudo em prática, né? Só bem. Quem acredita se torna um pouco mais fácil, porque apesar da tormenta, ele sabe que vai passar. É, Ele sim, tem sim, fé. Tem fé. Quem tem fé, ele sabe que vai passar, que Aham. vai dar certo. Né? Quem não acredita, às vezes, fica naquela luta, né? De Isso aí. tô fazendo, mas não tá dando certo, É. mas assim. E às vezes você vai desistir mais rápido, né? Exatamente. Às vezes você vai pegar um caminho que não era para você pegar, porque, né, o ser humano, às vezes, ele quer algo imediatista, né? Rápido, né? E cada vez mais, né? A gente estoca nesse assunto de vez em quando aqui. A tecnologia tem trazido muito isso. Né? Hoje, como a informação está muito à mão, é tudo muito rápido. Agora com a IA, então, nem se fala, né? Então, vou fazer as pessoas hoje não pensam para fazer um texto, para fazer um post de internet. Isso é um perigo, É, né? sim. Porque aquele que ganhou conhecimento começa a perder, que já é uma preocupação. Agora, a minha preocupação maior é aquele que nem formou conhecimento ainda, não formar. Né? Porque ele vai lá, faz uma pergunta, né? Pega uns prompts prontos, que hoje já tem um monte de gente vendendo, prompts prontos, joga lá e fica pronto o que ele quiser. Né? Então, ele faz post de internet, ele faz livro, ele faz dissertação, ele faz o que ele quiser, faz tese, né? Enfim. Então, isso é preocupante de certa forma. Só que essa tecnologia, essa facilidade está fazendo isso aí. As pessoas estão ficando cada vez mais imediatistas. Então, ela monta um negócio hoje, na segunda-feira. Se na sexta-feira aquilo não está dando resultado, ele fecha. É. Tipo assim, pô, mas não estou vendendo. Pô, tem negócio que tu fica meses, né? É. Às vezes ajustando, pivotando, né? Sim, Até a coisa Verdade. rodar, né? E tem, mas graças a Deus tem seu lado positivo, né? Porque a IA hoje em dia, né, para quem tem seu próprio negócio, você quer criar um diferencial. Antigamente, que a gente faria, né? O que eu faria? Você quer evoluir, né? Você quer arrumar algo novo, você ia viajar para um outro estado, ia visitar lojas do mesmo segmento para você ver como é que o cara tá fazendo, como é que não tá, né? Meu pai falava muito assim, vai lá na Vermar lá para você ver como é que tá os preços lá dos pisos lá. Às vezes eu ia lá, às vezes ia um funcionário, né? Aí o pessoal fala assim, maluco, você tá lá na loja do concorrente ver? Eu falei, lógico, mano, a gente tem que ir na loja se tiver mais barato, do eu compro lá. concorrente para a gente poder entender o que ele tá fazendo, Lógico, né? faz parte. Análise de concorrência faz parte do negócio. O que estiver fazendo de bom, eu vou aplicar, não sou Sim, bobo, claro, né? óbvio. Agora, tem gente que fala, não, isso é um absurdo, você tá maluco? E acha que ele não faz a mesma coisa. Então, se você não faz, você tá dando bobeira, É. né?
E aí você depois, né, com a internet, você pesquisava nos sites e tudo, no Google, né, para poder saber, né, o que você poderia trazer de novo. Hoje não, hoje você tem o seu negócio, você quer criar um diferencial, você vai no ChatGPT, né, nas inteligências artificiais, você escreve lá, pô, meu negócio funciona assim, 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 o que eu posso trazer de diferencial para cá, né? O que eu não estou enxergando, né? E aí traz um monte de matéria, um monte de coisa, você fala, caraca, não tinha me lembrado disso aqui. Então, aí sabendo se utilizar, com certeza ela ajuda muito. Ajuda. A gente usa, óbvio, né? Que a gente usa, mas, por exemplo, num post de internet. Eu não peço ela para fazer um post de internet. Sim. Normalmente eu faço. Sim. Né, daquilo que eu entendo que seja certo, e peço para ela dar uma ajustada. Às vezes ela ajusta, eu olho, pô, legal, ficou bom, eu uso. Às vezes ela ajusta, eu falo, não é isso. Sim. Eu queria mudar assim, eu queria mudar essa pegada, eu queria mudar não sei o quê, aí jogo para lá, e assim, e aí é um troço louco, né? Que parece que você está conversando com alguém mesmo, né? Então eu falo, agora eu entendi o que você quer. Aí, então, assim, mas isso é possível porque você tem conhecimento para poder saber pedir o que você quer, analisar se aquilo que ela te retornou faz sentido ou não, que pode não fazer, né? E por sua vez ir interagindo e ajustar e ficar num ponto que você, dentro do seu conhecimento, entende que é o ideal para você ou para o seu cliente. Sim. Então me preocupa o fato de que novas gerações não vão ter isso, aquilo que você falou. Meu negócio funciona assim, 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 papapá, eu passo por essa dificuldade, gostaria de melhorar isso, 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 isso. Aí ela vai e te traz né, uma série de informações. Então, primeiro, ela trouxe informações em função de um prompt bem feito. Sim. Porque você sabe o que você precisa perguntar. E depois, você recebe uma resposta que você sabe analisar. Se aquilo vai fazer sentido ou não. E pô, legal, bacana, não tinha pensado nisso. Realmente faz sentido. Né? Porque às vezes ela nem te ensina, né? Ela te lembra, né? Porque você tem o conhecimento. Isso, você fala, putz, né? Caramba, não pensei nisso. Né? Só que às vezes, se você não tem essa base, isso que me preocupa, que com o tempo pode ter novas gerações não ter essa base, aí eu acho que é um pouco preocupante. Porque, tipo assim, o que devolver é isso mesmo e vai embora. Sim. Só que aí hoje, né, a grande maioria, ela trabalha em cima de histórico. Ela vai aprendendo e tal, mas ela vai formando cada vez mais histórico. Então, se você experimentar, né, fazer a mesma pergunta em AIs diferentes, a resposta é muito parecida. Então, se você analisar como é o nosso segmento, né, se você começar a analisar as redes sociais que as pessoas simplesmente copiam e colam o que a IA devolve, você começa a ver uma semelhança muito grande, né, no marketing digital, por exemplo, de empresas, principalmente do mesmo segmento. Sim. Textos muito parecidos, né, que muda às vezes uma palavrinha, uma frasezinha, porque todo mundo está usando a mesma fonte de informação. Sim. Né? E às vezes agora, o pessoal vendendo prompt pronto, pior ainda, né? Porque vão usar exatamente a mesma pergunta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Né? E eu acredito, eu tenho certas coisas que eu vou um pouco na contramão. Né? Eu acredito que vai chegar um momento que quem tiver conhecimento e base vai sair na frente, porque ele vai fazer o diferencial, ele vai fazer diferente. Sim. Ele vai poder chegar, fazer isso aqui, sentar na frente do cliente, o que você quer, de que maneira você quer. Eu quero assim, 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 você com a sua base, você vai fazer o que ele quer. Né? Mas você tem que ter conhecimento para isso. Sim, com certeza. E tudo ajuda, né? Se você souber usar, né? Foi o que a gente isso acabou aí, de falar, sabendo usar. ajuda, né? Então, lá na fazenda, né? Então hoje, né? Hoje funciona lá o pesqueiro, funciona o restaurante, né? E tem as casas de Airbnb lá que a gente faz lá, né? E graças a Deus está indo a todo vapor, né? Estou bem feliz. E teu foco hoje é restaurante? Foco hoje é restaurante. Aberto. Lazer rural, né? Aberto. Isso aí, aberto, né? E aí no futuro a gente está querendo colocar outras atividades lá dentro, né? Cada vez mais ir ampliando, para poder depois ter um campo de futebol, né? Fazer piscina, fazer algumas outras coisas para que no futuro, né? Se Deus permitir, praticamente quase virar um resort, né? Aberto, né? Onde que as pessoas vão pagar um day use e vão poder aproveitar bastante atividades lá de dia, dentro. paga um valor e fica lá o tempo todo. Isso aí. Você falou de pesqueiro, né? Eu até nos bastidores que a gente falou, né? Qual a diferença de pesqueiro para pesca que pague, né? Aí você comentou lá, o pessoal pesca, mas não come, né? Pesca e solta. Pesca e solta, pesca e solta. Pesca e solta. Tem algum motivo para pesca e solta? Ou não, é porque o que acontece? A grande maioria dos pescadores, né? Eu também sou pescador, a gente gosta de tirar foto com peixe. Né? Legal. Então, se você vai num pesque pague, né? Igual que eu já fui, e às vezes tem muito peixe, e o cara vai cobrar lá, sei lá, R$30 o quilo do peixe, né? Aí você botou ali na água, você acabou de pegar um peixe lá, sei lá, de 5 quilos, 3 quilos, e você fala, putz, em 5 minutos já gastei R$90, vou ter que comprar o peixe, né? Porque o pesque pague, na hora que você pegou o peixe, o cara já vem com você não pode soltar. Não pode soltar, você já coloca ali, né? Aí daqui a pouco você bota ali na água, mais 5 minutos você pega outro peixe 3 quilos,
Só aí já foi R$180, você já desistiu de pescar em 6 minutos. É interessante, né? Mas assim, são propostas diferentes, né? São propostas diferentes. Ou seja, a o gente Pesca gosta. Pague tem a proposta do cara que vai pescar para comer. Isso né? aí. O cara quer comer, ter experiência de pescar, ele vai levar lá para o restaurante, a pessoa prepara, ele come o peixe que ele pescou. Um peixe. Sim. Né? Já no seu caso, não. No seu caso, não é o cara... Se eu pergunto isso porque você tem um restaurante, né? Então, sim, não, mas a proposta é diferente. Então, na realidade, o cara fica lá horas, né? Pescando. Isso é uma aí. atividade de pesca. Pode chegar de manhã cedo e sair só quando ele paga uma taxa. O restaurante fechar. Paga uma taxa, né? Hoje é R$20. E fica pescando o dia inteiro. inteiro. Pesca, solta, tira foto com peixe, solta, daqui a pouco pega outro, solta. Né? E isso acaba dando pra gente, pelo menos lá, dá um resultado melhor do que se fosse um pesca pague. Né? Obrigar o cara a levar o peixe para ele levar para casa ou, né, fazer na hora no restaurante, né? Se fosse o caso. E aí, muitas vezes, o cara quer brincar o dia todo. Ele tá ali para ficar tranquilo, né? E você prende ele, né? E aí você acaba prendendo ele ali, quando você vê, você tá girando. O cara toma uma bebida. E o cara tá pescando, a mulher tá no restaurante, de repente comendo, a criança tá no restaurante, né? Brincando, ou tá consumindo alguma coisa. Você tá fazendo ele ficar lá. Isso aí. De alguma forma, né? Isso aí. Bacana. Então, por isso que desde quando começou lá, a gente fez pesca e solte. Né? E você tá lá numa área que é quente, né? Lá é bem mais quente que Friburgo. Lá você tem uma proposta, assim, imagino eu que a sua alta temporada lá seja o verão, ou não? Não, por enquanto é o inverno. Caramba! Por causa do dia ser mais bonito, né? Chove menos, né? E o dia é mais bonito, aí acaba ficando mais fresco. Foi aquilo que eu falei, a gente está já com o projeto de fazer uma área molhada, né? Com piscina, né? Algumas coisas bacanas lá. Aí eu acredito que migre a alta temporada para o verão. A alta temporada das casas de Airbnb, do aluguel lá, é verão. O pessoal no verão aluga direto as casas lá. Que lá tem piscina, tem sauna, né? O pessoal aluga lá, passa o final de semana. Agora, em relação ao restaurante, né? O inverno, pra gente, o movimento é maior do que no verão. Entendi. Interessante, né? Aí beleza, eu crio uma área molhada, né, e tal, aí beleza. Aí eu acho que esse movimento ele vai migrar, né, pro verão. Interessante, Felipe, que você, não sei se pensado, mas talvez sem querer, né, você acabou criando dois formatos que um meio que cobre o outro, né? Então você tem um que é mais verão, você tem outro que é mais inverno, e você está aí arriscando, né, um palpite aí que essa nova atividade aí, né, que é a parte molhada, vai atrair, né, o verão. Tudo indica que sim. Né? Tudo indica que sim. Então a propriedade é quase toda ela plana, os morros são bem mais baixos, a gente chama de meia laranja, né? Então você tem uma vista. Meia laranja? O pessoal chama. Que termo é esse? Eu não conhecia esse termo. Meia laranja é o morro mais baixo. Como se fosse morro mais baixo é meia laranja. Então um morro que não é morro. Um morro que não é morro. É meia laranja. Meia laranja, né? Tem aquele morro muito íngreme, aí é morro. Meia laranja, meio limão, meio qualquer coisa. Geralmente usa muito isso quando tem boi de corte, essas coisas, né? Pô, tem uma propriedade lá, mas lá como é que é? Meia laranja, não é? Né? Bacana. Aí o pessoal fala assim. Todo negócio tem a sua particularidade, né? Nunca tinha ouvido falar nesse termo. Bom, o pessoal da área deve conhecer, com certeza. Mas é bacana. Então, né, a gente, né, eu tenho investido muito lá em relação a essa área, graças a Deus tem dado um resultado muito bom. Foi aquilo que eu falei, né? Tem propósito, eu sempre fui apaixonado em roça, então falo que tem o estresse de todo o negócio, que às vezes dá um estressezinho ou não, só que lá você desestressa rápido, né? Que você está no meio do mato, então você já está no meio da natureza, rapidinho você respira e tá tudo certo. O mesmo lugar que de repente traz o problema, o desafio, já traz a solução. Já né? traz a paz. Você senta num canto lá, vou pensar aqui. Você não precisa fugir, né? Não precisa. Você não precisa fugir. Mas você já teve assim, algum desafio lá, não de 2 anos para cá, mas desde quando você começou o sítio, que você lembra que tipo assim, caramba, esse aí doeu. Além, lógico, da saída lá do arrendamento, né? Mas imagina que você tenha tido alguns desafios mais... Depende da época da silagem. Mas na época da silagem. Na época da silagem, mercado externo. Né? Mercado externo. Mercado externo em 2022. Acho que aquela guerra da Ucrânia, se não me engano, foi em 2022, final de 2022. Por aí, acho que está fazendo 4 anos agora. Deve ter sido no início de 2022, porque acho que está completando 4 anos. E o adubo, né, tinha uma parte da matéria-prima do adubo que vinha lá da Ucrânia. Né? Então, o adubo que estava tipo R$170 o saco foi por 410. Nossa. Né?
E aí o custo foi muito alto. O custo da silagem, né? Vamos supor que o custo da silagem sacada seria, sei lá, R$7. Meu custo foi para R$12, né? Mas aí, como eu ainda vendia ela bem ainda, né? Ainda vendia, sei lá, R$16, vamos botar assim. Então, ganhava R$4 de lucro líquido, né? E tá tudo bem, beleza. Falei, show de bola, né? Aí tem as características que, por exemplo, a silagem, ela vende mais no inverno. Porque no inverno o capim seca, aí você precisa dar o volumoso, que é a silagem, né? E quem tem vaca de leite, dá silagem. Porque o público realmente dá silagem é a vaca de leite, 99% da vaca de leite. Então eu falei, beleza, né? A margem de lucro aumentou, mas no inverno eu consigo aumentar o preço da silagem um pouquinho, tá tudo bem, vamos embora, vamos tocar o barco e vamos pra frente. E aí, foi logo assim que o presidente entrou, né, o Lula. Aí eu acho que ele fez acordo com alguns países, né, vizinhos do Brasil, e começou a trazer muito leite em pó de fora do país. Aí as cooperativas começaram a pegar esse leite em pó, misturar meio que no leite cru para poder botar nas caixinhas, né? E aí você comprava menos do produtor, né? Então o produtor começou o leite, vamos supor, se o leite tivesse R$3,80 o litro, né? Ele começou a ir para baixo até chegar a R$1,80. Aí e aquilo que eu falei, a silagem você vende para quem produz leite. Se a silagem o leite é baixa, o produtor tem menos dinheiro para ele poder comprar silagem. E aí o preço você já tem que baixar. Aí eu comecei a baixar o preço, falei, caraca, ferrou. Duas coisas, né? O mercado, foi o que eu falei, dessa vez foi um ambiente externo. Guerra na Ucrânia, aumentou o custo, e depois veio o leite cru, né? Que as cooperativas compram direto do produtor, caiu R$2, né? E aí eu falei, cara, ferrou. Falei, mas beleza, vai ter um inverno, que o inverno não chove, o cara vai ter que comprar mesmo assim. Né? E aí choveu o ano inteiro. Aí fez 3 pancadas no ano só. Olha que coisa interessante, né? Doideira. Isso é empreender, cara, não tem jeito, né? Essas coisas acontecem. Só que a gente não pode pensar nisso quando você vai começar, né? Porque, eu vou trabalhar com silagem. Mas e se chover? E se o governo, não sei o que lá? E se... Cara, e se você não monta nada, né? Você não monta nada. Então, lógico, você tem que ter um certo planejamento, né? Um capital de giro e tal, para começar e enfrentar e tomar as decisões que tem que tomar. E eu acredito que você tenha enfrentado também um problema, talvez de produtores muito grandes, de repente, de silagem, né? Que de repente o cara conseguia, no volume, ter um preço um pouco menor, ou segurar, de repente, aquilo durante um tempo, você ter um estoque para poder vender pelo preço antigo, até produzir mais, enfim. Não, até que não, que na nossa região não tem muitos grandes produtores, né? Você vendia para a região? Geralmente para a região, né? Por exemplo, você está em Macuco, eu vendia para a Conceição de Macabu, às vezes Itaocara, 2 Barras, por ali mesmo, né? Entendi. Você já escoava aquele produto próximo, né? Então você não... Existem, né, fazendas mais longe, que tem uma área gigante, que o cara tem uns maquinários super modernos, que faz a silagem e tudo, mas aí é muito longe, aí não afeta a gente, né? Por causa de frete e tudo. Porque é um produto relativamente barato, né? Aí o frete acaba encarecendo. Isso aí não vale a pena. E é volumoso, né? É volumoso. Volumoso. O saco são 25 quilos, que dá um volume grande, né? Para poder colocar aquilo no caminhão, não cabe muito, né? Então a gente não, graças a Deus, a gente não tinha esse problema. Né? O problema mais foi isso, baixa do leite, guerra na Ucrânia e choveu o ano inteiro. E teve que se adaptar um pouco, baixa daqui, baixa de lá, e dar um jeito. Foi levando, mas hoje você não faz mais. Não, hoje não. A partir até ano passado eu fazia. Aí esse ano que eu comecei, meado do ano, quando eu comecei a focar mais no restaurante, eu falei, cara, eu não vou fazer mais isso não. Não faria muito sentido. Agora eu vou realmente migrar para onde eu sempre quis migrar, né? E aí eu acabei migrando para isso. Mas foi bom, até no tempo que eu estava trabalhando com isso, valeu a pena pra caramba, né? Foi um produto muito bom, me deu muita experiência em relação a várias outras coisas também. Legal. E foi top. E assim, você falou experiência, né? É interessante, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que toda essa trajetória em negócios totalmente diversos do que você faz hoje, acho que cada uma delas trouxe algum conhecimento que você usa hoje, né? Traz muito. Teve um dia desse que até estava com um amigo meu até lá da igreja, né? Aí ele estava com uma empresa dele lá, que estava tendo algumas dificuldades. Falei, não, vamos tomar um café. Aí a gente foi tomar café. Aí começa a mexer dali. Falei, cara, formata seu negócio assim. Muda isso aqui, acrescenta isso aqui. Aí ele fez as mudanças dele lá. Aí quando foi depois, uma semana depois, falou, cara, o negócio deu certo pra caramba. Eu tô vendendo pra caramba. Pô, obrigado e tal.
É isso. Virou consultor. Quase isso, né? Virou consultor. Aí eu falei, pô, legal, né? A gente vê, né? Que tudo que a gente... esse caminho todo, esse processo todo que eu andei, né? Não foi em vão, né? Hoje eu consigo até ajudar amigos em relação a outros negócios deles que às vezes eles não estão enxergando alguma coisa. Eu falei, cara, vai por esse caminho. E aí foi e deu certo. Né? E nunca é em vão, né, Felipe? Porque às vezes a gente, no caminho ali, na trajetória, a gente não percebe que está ganhando conhecimento, está ganhando musculatura, né? E está ganhando, eu costumo dizer que você está ganhando espessura do couro, né? Então, assim, você fica mais forte. Então, você tem mais força para enfrentar certos problemas que no começo eram gigantes, que de repente hoje, se bater na porta, você fala, isso aí eu tiro de letra, né? Porque você já sabe como fazer, como resolver. Né? E realmente conhecimento, né? Você comete erros, né? Que vão te trazendo conhecimentos que você impede, né, que você repetir esses erros na frente. Eu, às vezes, até falo para alguns clientes, né? Eu falei, olha, eu não vou ser prepotente dizer que eu conheço o caminho do sucesso do teu negócio. Eu não conheço o caminho, né? Assim, isso aí não tem uma bola de cristal. Mas eu conheço muitos caminhos que você não deve percorrer. Isso aí. Talvez eu não consiga te trazer no primeiro momento o caminho exato que você tem que andar. Agora, vou te economizar muito tempo, né, de vários caminhos que eu já percorri, que você não deve percorrer. Não só percorri, mas você, né, atendendo cliente aí há mais de 20 anos, então você acaba aprendendo com o caminho dos demais, né, das outras pessoas. Enfim, nosso tempo está findando, né, na realidade já findou. E eu costumo sempre dizer que passa muito rápido, rapaz. Olha só, parece que passou uma hora, né? Mas assim, são muitos anos de experiência, né? Acho que é difícil você resumir 30 anos de caminhada, de história em 60 minutos, né? Verdade. Então eu sempre falo para todos os convidados aqui que a gente, né, futuramente, né, oportunamente, pode marcar um outro horário e continuar, né? De repente pegar um tema específico, né? E falar sobre ele. Bom, quero te agradecer mais uma vez, né, por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito bacana. Tenho certeza que o pessoal aí vai se inspirar bastante. Enfim, as pessoas às vezes que te conhecem não conhecem a tua história, né, vão começar a conhecer um pouquinho mais da tua história. E legal, enfim, a câmera está aqui. Se quiser falar alguma coisa aí para quem está nos assistindo, cliente, família, enfim, fica à vontade. Beleza, queria, né, agradecer primeiro, né, o seu convite. Né, e, né, resumindo tudo que eu falei, né, sempre faça as coisas com propósito. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, veja qual o propósito, né, que ele tem, um negócio que você vai, né, criar, né, qual é o propósito daquilo ali, para que você realmente faça algo que você goste, que tenha propósito, e não tem como dar errado, não. Só Deus na frente, tem propósito, você gosta daquilo, é só alegria. Com certeza. Beleza. Bom, e aqui a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Por Trás da Placa. Não deixe de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, compartilhar o vídeo para que outras pessoas também, né, possam ter esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, e ativa o sininho lá para estar sempre a par, né, não só dos vídeos completos, mas também dos cortes que a gente está colocando lá quase todos os dias, para vocês estarem aprendendo cada vez mais. Um forte abraço e até o próximo episódio.